a gravação, porque não quis. Gravação pendente, por que, criança? Agora foi. Então, a gente divide o PIBID da filosofia com o PIBID da geografia. E a gente tem, assim, uma conversa com o professor de geografia, enfim, a gente não é uma disputa, nada, mas é muito diferente o como eles tratam os textos e como nós tratamos. Por exemplo, eles colocam muitos textos, muito longos. Por exemplo, a bibliografia deles, que eles têm que ler no semestre, são de textos de 400 páginas, vários textos, e a gente na filosofia não tem exatamente esse mesmo trato com o texto. Vamos dizer assim, a gente lê menos, entre aspas, porque a gente lê de outra forma. Nem melhor, nem pior, mas muito diferente. Vocês podem pegar, assim, claro que nada é regra, tá? Vocês vão pegar coisas que são exceção. Mas regra, via de regra, um texto de filosofia ou uma dissertação de filosofia, ela não é nem muito longa e nem tem uma bibliografia, às vezes, muito extensa. Claro, depende muito. A minha dissertação já rebaixei, né? A minha tese de doutorado, que é específica de uma área da estética, né? ela tem uma bibliografia gigantesca, assim, né? Mas é por uma outra questão. Geralmente, você trata desse texto especificamente, você vai a esse comentador, então é uma coisa que é mais de um mergulho de pontual, assim, né? Enfim, em vez de você fazer uma leitura planificada e histórica nesse sentido, né, de ir juntando vários textos e tal, o que a gente costuma fazer mais na filosofia é uma leitura de rente ao texto e em profundidade, às vezes em um ou dois textos. Vocês vão conhecer pessoas que são especialistas em um texto, dois textos de um autor, em um autor. E, claro, existem outros modos também de fazer filosofia. Então, eu acho que é um modo de se ler um texto que traz muitos ganhos, inclusive, e eu falo isso com bastante propriedade porque eu circulei muito em várias áreas, quando vocês forem para uma outra área, se vocês quiserem, por exemplo, trabalhar a interdisciplinaridade de filosofia em uma outra área, vocês vão descobrir que a leitura que a gente vai aprender aqui na filosofia, ela muda. Mas tem vários, viu? A gente. Aqui, por exemplo, a Vanessa está falando que é muito difícil ser especialista em um texto só, mas vocês vão ver professores aqui. Então, falei para vocês no começo do curso que a gente é um departamento que mistura e conflui tradições de fazer filosofia. Mas a gente tem professores aqui que às vezes tratam num curso, durante todo o curso, eles vão tratar de um capítulo de um livro, por exemplo, de duas meditações do livro do Descartes. É um modo de leitura, né? Eu vou dizer para vocês que eu também acho que tem que ser uma especialista. Eu não sou assim exatamente tão vertical no texto, mas é um modo, e vocês vão descobrir que aconteceu alguma coisa. Não, tudo bem. Vocês vão descobrir que é um modo de ler um texto que faz com que a experiência da leitura de um texto filosófico faça daquele que é o especialista em filosofia, porque é isso que a universidade faz, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, seja também um grande especialista em argumentação textual, mesmo em outras áreas. E isso eu falo para vocês com toda certeza, porque eu trabalhei muito em outras áreas. Por exemplo, eu trabalho muito na interface com estética hoje em dia, mas já trabalhei muito com a interface com história da arte, com história da cultura, mais próximo da história até do que da filosofia. E eu era muito, assim, sou ainda, assim, acessada para os colegas dessas outras áreas. Por favor, me ajuda a dar uma costura nesse texto. E essa costura é o argumento interno do texto, uma arquitetura para esse texto. É quase um trabalho editorial. E isso não vem do nada, vem dessa tradição de leitura do texto, que eu acho que transforma, então, o especialista em filosofia, que é isso que a universidade está fazendo conosco, né? Está nos transformando em especialista numa determinada área, porque a gente vai sair com diploma ou de bacharel ou de licenciado em filosofia, ou seja, aquele que domina uma determinada arte, falando como se falava na Idade Média, que é essa arte do que a gente chama de filosofia, que é uma palavra muito difícil de se definir hoje em dia, né? Como eu falei para vocês, filosofia tem infinitas interfaces, né? Interface com cinema, com a matemática, mas por que ela não é nem cinema e nem matemática? E porque também ela não se dilui nem na matemática e nem nessas outras várias disciplinas que apareceram posteriormente.
O que faz da filosofia, ou seja, o que faz do especialista em filosofia um especialista específico? Né? Qual é a nossa especificidade? É um pouco o que eu vou tentar mostrar para vocês a partir dessa mediação do texto do Goldschmidt. Eu imagino que vocês leram, o texto é curto, não é um texto complexo, eu imagino que também não tinha muitas questões de terminologia. Se vocês quiserem, vocês trazem, a gente discute, tá? Eu vou discutir um pouco rente ao texto também, o que o Goldschmidt propõe para nós. E o que o Goldschmidt propõe para nós é o que a gente chama de leitura estrutural. O que significa ler estruturalmente um texto? É aquilo que eu falei para vocês, é ler o texto na sua arquitetura. Qual a arquitetura interna desse texto? Não é necessariamente o que o texto diz, ou necessariamente qual a verdade que o texto produziu, mas sim o como ele diz e o como essa verdade interna ao texto se produz. Ou seja, é uma lógica da argumentação interna do texto. E mais, vocês vão ver no vídeo que eu postei lá para vocês, não sei se a gente concorda ou não, enfim, o cânone filosófico teria se fixado a partir dos textos em que a arquitetura interna produzisse uma verdade tal que moveria, vamos dizer assim, os conceitos. Então, essa história da filosofia, ela não seria, portanto, externa aos próprios textos, mas sim interna. E por isso os textos que hoje constituem uma tradição seriam linkados uns aos outros, relacionados uns aos outros, exatamente por essa consistência interna que faz com que a verdade que eles produziram, apesar muitas vezes das questões internas a esses textos terem inclusive envelhecido, são perguntas que nós não fazemos mais, mas a argumentação, o como essas verdades vieram a ser pelo texto, se constituem num modo que até hoje pode ser vivo. Eu falo disso, por exemplo, se vocês pegarem, não estou dizendo que está morto, tá, mas se vocês pegarem a dialética hegeliana. Óbvio que várias questões da dialética hegeliana, elas já não nos servem, mas o modelo de exposição da dialética hegeliana, ou seja, o modo como Hegel constitui a verdade interna do seu próprio texto, a sua argumentação, até hoje é reutilizada, criticada, e a gente vai ver isso durante o texto. Só falando aqui até de um aluno que foi nosso aluno aqui, o Rafael, que hoje em dia é professor do IFB, o trabalho dele de mestrado é sobre como Marx leu em Hegel o modo de exposição que vai aparecer nas obras que a gente chama de marxianas atualmente. Ou seja, não é que Marx é um hegeliano porque ele copiou, ele usou um modo de exposição hegeliano, ou seja, aquilo que é a estrutura do texto de Hegel, para juntar elementos de uma outra tradição, que é a questão da economia, que não está em Hegel, para produzir um modo de exposição diferenciado que consegue saltar deficiências de exposição que estavam nos economistas da época marxiana, da época de Marx. Né? Os economistas que hoje em dia não são mais lidos, talvez, enfim, mas, e também não vou dizer, talvez a economia em Marx tenha envelhecido, mas o modo de exposição, não. Então, um pouco essa questão que eu acho que a gente vai retomar muitas vezes na filosofia. E tudo isso é muito polêmico, obviamente, tá? Não estou dizendo que eu concordo com isso, estou dizendo que é uma questão interna à própria história da filosofia. Então, a história da filosofia é o quê? É a história de todos os sistemas. Então, vou chegar aqui para falar para vocês, Platão nasceu no século tal, Aristóteles veio depois, e depois de Aristóteles veio a patrística, depois veio Tomás de Aquino. Não. Por que eu não vou fazer isso? Porque essa história da filosofia é externa aos textos. Tá? A gente vai tentar entender o porquê Platão e Aristóteles estão interligados e por que é importante estudá-los até hoje, se é que é importante, que é uma questão também, por causa exatamente do movimento interno de cada um dos textos. Tá? Então, é o texto que nos interessa antes de tudo. Então, a filosofia, aqui nesse modelo estrutural do Goldschmidt, é texto. Mesmo é uma palestra, a palestra é um texto, aquilo que eu falei para vocês, tal. É óbvio que tudo isso é criticado, a gente vai falar também, claro que isso tem limites, tal, enfim, inclusive um limite básico, se nós precisamos ainda de filosofia, a gente pode perguntar isso também. É uma pergunta filosófica interna à própria filosofia. A filosofia ainda tem algum porquê? Dentre as várias outras ciências que saíram daquilo que a gente chamava filosofia, porque vocês sabem que filosofia era ciência, filosofia é sinônimo de ciência, em Aristóteles é sinônimo de ciência, em Descartes é sinônimo de ciência, né? Então a filosofia, tanto que Descartes fala da prima filosofia, a primeira filosofia,
que é a metafísica, que é aquilo que a gente chama de filosofia. É a ciência das ciências, né, nesse sentido. É a ciência que diz o ser enquanto ser, como vai dizer o Aristóteles na metafísica, né? É a ciência que faz a pergunta essencial, que pergunta o ser pelo ser, e não o ser em uma relação da medicina, o ser na relação da vida, mas sim o ser como ser. Então, essa seria a ciência, a filosofia. Mas filosofia eram todas as ciências, então, em certo sentido, havia uma espécie de dívida de todas essas ciências com a filosofia. E isso não é mais assim, evidentemente. Bom, então, entrando no texto, então eu falei para vocês, só marcando. Então, eu coloquei a primeira parte do texto, que vai comentar o texto do Goldschmidt, lá no site, no Aprender, e mandei para vocês pelo Zap. A segunda parte, eu mando na segunda, porque a segunda parte já entra no texto da Nicole Lorat, tá? Já entra no texto que vai conversar com esse daqui, tá? Que é o texto da Nicole. Aí eu já posto, ou eu posso postar antes também, e aí eu posto também lá o modelo da, da, eu ponho lá também esse vídeo para vocês lerem, então, sobre a Nicole em seguida, tá? Que a gente não vai falar desse texto hoje. Então, hoje, especificamente, eu vou falar do texto do Goldschmidt, não vou entrar, então, naquilo que está no vídeo, que é um pouco a história do porquê esse texto, tá? E a gente volta a discutir essas questões na aula de quarta-feira que vem, se vocês quiserem. Tudo bem? Então, vocês têm alguma questão já do texto que vocês queiram colocar antes de eu começar a falar do texto? Não? Então vou lá, hein, gente. Então, o texto chama ele vai falar do tempo lógico dos sistemas filosóficos. Então, o que o texto começa dizendo é que há vários métodos de interpretação de um texto. O mesmo texto, por exemplo, o texto do Platão, ele pode ser lido na filosofia, na literatura grega, por exemplo, na estrutura do grego, e na história. Você pode tratar esse texto de vários modos. Então, existem vários métodos, ou seja, vários modos de você acessar um texto, de você entrar num texto, e ele vai falar de um modo que é o modo que ele entende como filosófico por excelência, um modo de fazer filosofia. Então, ele vai dizer há várias formas, métodos de leitura de um texto. Pode-se ler, então, em suas teses, que é o que ele vai dizer, que é os dogmas, os dogmatas, ou seja, se você vai ler o texto, já está lá no Aprender, esse vídeo. Mas é um vídeo sobre a história desse texto, não é só sobre esse texto, tá? Já está lá. Enfim, mas na verdade eu adiantei, porque como a gente ficou com esse problema de ter uma aula a menos, eu já coloquei lá para vocês, porque bagunça um pouco a minha estrutura, né? Enfim, eu fico tentando fazer as pessoas entrarem aqui. Então, pode-se ler, então, um texto nas suas teses, no que ele chama de, nos dogmatas, ou seja, naquilo que o texto está produzindo, as suas teses, os seus argumentos. Buscando, ou então você pode ler um texto buscando as suas causas históricas, como eu falei para vocês. Vocês podem ler um texto do Platão, ou do Aristóteles, ou do Tomás de Aquino, procurando as relações que esse texto estabelece com o seu tempo histórico, enfim, que é uma leitura externa ao texto. E não estou dizendo que ela é desprezível, muito pelo contrário. É óbvio que para entender os textos, a gente tem que entender essa história externa da filosofia, que é a história histórica, vamos dizer assim, da filosofia. Mas não é o que a gente faz em filosofia, tá? Porque nós não somos historiadores, nesse sentido lato, daquele que faz leitura de documento, relaciona documento com a arqueologia, com a cronologia. A gente vai, então, ler esse texto de um outro modo. Então, o que o Goldschmidt separa, então, existe um modo de ler o texto pelas suas causas e um modo de ler o texto pelas suas relações externas, pelos seus efeitos ou pelos seus sintomas. O que esse texto produziu, por exemplo, né? Então, por exemplo, um livro, eu lembro uma vez que uma pessoa me falou assim, existe um livro, qual que você acha que é o livro que mais matou gente no mundo? Ou seja, não vou nem falar qual que eu respondi que era, porque eu errei, tá? Mas enfim, então não vou responder aqui. Mas, ou seja, você está pensando um livro pelos seus sintomas, aqui, pelos efeitos que ele produziu, às vezes até por leituras erradas, por interpretações, por relações históricas, por ter estado em determinado lugar. Não, na verdade, assim,
a pessoa que falou, que me perguntou, achava que eu ia responder Marx, o Capital, mas eu respondi outra coisa que não foi uma boa resposta, então eu não vou nem responder aqui. Foi meio chocante, assim. Pois é, eu respondi isso aí. Mas, enfim, ambos, né? Ambos, os dois textos, assim, não estamos entrando em questão aqui, tal. Os dois textos, os sintomas que eles produziram. Então, eu não vou ler esse texto pensando nos sintomas que esse texto produziu, tá? Porque esses sintomas, esses efeitos, tanto da produção, o porquê um texto foi produzido, ou o que esse texto gerou, é externo ao próprio texto. É claro que uma hora pode ser que no nosso argumento a gente precise desses elementos, mas isso não vem antes, tá? Então eu não vou falar, eu não vou ler esse texto porque esse texto ele produziu tal efeito. Por exemplo, eu estou lendo, falei para vocês, muita coisa sobre o século XV, né? Eu li um texto de um teólogo que foi responsável pela condenação de várias pessoas. O texto, a verdade do texto, então, ela é uma verdade muito forte, ela produz a vida e a morte, claro, ela produziu esses efeitos. Só que eu tenho que antes ler a argumentação do texto, né? Então, antes eu colo no texto. E aí o que o Goldschmidt vai dizer é que nenhum desses dois modos de leitura, tanto o histórico quanto esse que ele está propondo agora, que é o dogmático, ambos já são modos de leitura que não são diletantes. Vocês vão ver lá no vídeo que eu vou falar bastante dos modos de diletantismo relacionados à filosofia. A filosofia ela foi matéria de diletantes, né? E há diletantes brilhantes, eu não estou dizendo isso. Mas o diletantismo, ou essa filosofia que não tem uma estrutura, que não tem uma argumentação própria, ela está fora desse problema que o Goldschmidt põe. E também os leitores dessa filosofia, um comentário filosófico que é impressionista, por exemplo, como eu vou falar lá no vídeo, que é, na verdade, uma impressão e tal, assim, que você produz por uma primeira leitura, sem saber muito bem do que você está falando. Eu sempre conto essa anedota, mas a primeira vez que eu comecei a ler Spinoza, eu fiz primeiro artes, depois eu fiz filosofia. Eu estava na artes, eu tinha muito interesse já em filosofia, e aí eu peguei um texto de Spinoza para ler, que era a ética. E aí o Spinoza falava sobre substância. Eu tinha feito química no ensino médio, né? E para mim substância era substância química, né? Assim, eu imaginava substância, eu fazia muitos experimentos com substância, ou seja, eu estava lendo de modo diletante, eu não sabia o que significava substância, então o texto para mim fazia sentido, óbvio, enfim, até li bastante na época, muito louco, mas eu não conseguia exatamente entrar. E se eu fizesse um comentário, provavelmente o meu comentário soaria diletante, né? Então você tem essa questão do diletantismo. Depois, quando eu fui fazer filosofia, aí você lê o texto de Spinoza e, claro, alguém vai te desmontando a argumentação e te mostrando exatamente quais são esses elementos. Então é um pouco isso que o Goldschmidt está dizendo. Nem o método histórico, nem o método dogmático, o filosófico que ele está propondo, nenhum dos dois é diletante. Os dois são métodos que já são acadêmicos, ou seja, já são métodos de especialistas, que é um pouco o que a gente vai fazer aqui. Isso também é um parêntese, eu acho que é uma questão, vocês vão falar muito sobre isso. Há muitos filósofos, a palavra é livre, eu não sou favorável a que só quem fez filosofia na universidade possa se dizer filósofo, possa usar o título. Também não sou contra ou a favor que se use o título, acho que é apenas um título, eu posso me dizer poeta, isso não está dizendo se eu sou um bom ou um mau poeta, simplesmente diz que alguma vez na vida eu escrevi um verso, né? Ou se eu sou músico, tal, enfim, isso não está dizendo nada sobre o juízo de valor, então eu não tenho nenhuma questão em relação a quem usa o título de filósofo. Mas vocês vão ver muito desse tipo de argumentação filosófica que não é produzida na academia, e algumas muito boas, não estou nem dizendo essa questão, que se colocam também ali como uma argumentação coerente e tal. E o que a gente vai estar fazendo aqui, num certo sentido, na academia, é um pouco diferente nesse sentido. Não é que a gente vai também ser super arrogante e dizer que só nós dominamos a linguagem filosófica. Não é isso. Mas é óbvio que se a gente está fazendo algo que vai nos dar um diploma, a gente está dizendo que a gente domina algum tipo de técnica, no sentido grego de tekné, né? Assim, a gente está manejando algumas ferramentas de um modo especializado. É isso que o Goldschmidt está propondo. Que modo especializado é esse que diz respeito à filosofia? E quais são os seus desdobramentos? O que, portanto, faz aquele que é
o filósofo, entre aspas, profissional. Tá? O que que faz o filósofo que trabalha na academia? Né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente pode não fazer? Sim, eu sou uma das maiores críticas a um modo de fazer ciência, tal qual a gente vê muito hoje em dia, que é, enfim, metodológico, tal, enfim, não vou entrar nem nessas questões. Mas, por outro lado, também, a gente sabe que estamos dando um diploma, né? Nós estamos numa universidade. E vai ser cobrado de vocês que vocês saibam, pelo menos, quais são os métodos que vocês estão recusando, por exemplo, se vocês quiserem recusá-los. É um pouco essa questão, a gente dominar essa terminologia do especialista, inclusive para podermos, se quisermos, sair fora dela ou transformá-la. Né? A gente não pode simplesmente dizer, não, isso aqui eu não quero saber. Então, um pouco que o Goldschmidt está querendo dizer dessas duas abordagens. Ambas as abordagens já são abordagens que ele chama de eruditas, de especializadas, de universitárias, se vocês quiserem. E aí, então, ele vai separar dois modos de acessar o texto. Ele vai dizer que há um modo que é um método genético, que vai falar da origem desse texto, como esse texto se originou, ou seja, quais são as dependências históricas desse texto, do que ele é efeito, tá? Então ele vai dizer que você vai conhecer os dogmas do texto, ou seja, aquilo que o texto fala, a partir dos efeitos, dos sintomas, que é do que o historiador vai escrever uma espécie de etiologia. Então, o historiador é uma espécie de médico, ele vai procurar a sintomatologia que esses textos explicitam e tentar entender como eles se desdobraram na história. Por exemplo, esse texto que eu falei para vocês desse teólogo que eu estava lendo, que eu estou lendo, que é o Jean Gerson, um teólogo do século XV, e eu posso lê-lo como filosofia ou lê-lo a partir dos problemas históricos que ele gerou, esse texto gerou. Por exemplo, as questões sobre a Inquisição, sobre uma espécie de teologia renascentista, que é um pouco o que ele está abrindo. Ou seja, eu estou lendo esse texto como um texto histórico, que tem um começo e um fim, uma gênese. Isso, claro, é importante. O método que ele está propondo aqui, que é o método lógico do texto, então eu primeiro entro no texto, ele vai, na verdade, ele vai dizer que é um método eminentemente filosófico. O outro é um método histórico, no certo sentido. Ele aborda uma doutrina conforme a intenção de seu autor e até o fim conserva no primeiro plano o problema da verdade. Ou seja, o que um autor que vai tratar o texto por seu tempo lógico, pela sua estrutura lógica, faz? Ele vai tentar entender qual foi o argumento que o autor usou para produzir aquela verdade que ele está querendo explicitar pelo seu texto. Então, se eu pegar de novo o meu exemplo do Jean Gerson, é bom porque é um exemplo bem away, que ninguém nem sabe direito quem é, não estou falando por nada, é porque é um autor muito desconhecido, eu demorei 500 anos para encontrar o texto e encontrei num latim quase legível, com aquelas letras que parece um F, parece um S, sabe? Mas, enfim, eu posso ler esse texto simplesmente como uma espécie de texto histórico que aponta para os problemas que ele gerou em relação à estrutura da igreja. Agora, eu posso tentar entender qual foi o argumento que ele usou internamente a esse texto para provar, esse texto, por exemplo, que eu estou lendo, ele tenta provar o porquê que a Joana d'Arc era uma profetisa verdadeira. Eu vou tentar entender, então, como ele desdobra, vamos dizer assim, esse texto por dentro, né, quais são os argumentos de que ele se vale para produzir a sua verdade. Percebem a diferença? É claro que aí você vai ver, inclusive, os limites da argumentação desse texto. Se ele for um texto muito bem argumentado, a verdade que ele sustenta, mesmo que o tempo já tenha passado sobre ele, essa verdade formalmente é muito bem construída. Que, no caso desse texto, eu não sei se eu posso dizer isso. Então, o texto não envelhece. Apesar da pergunta que ele está fazendo, talvez não nos dizer mais o mesmo respeito, não ter mais a mesma potência que ela tinha no século XV. No século XV era uma questão crucial. Hoje em dia, talvez seja uma questão já distante, se alguém é ou não é um verdadeiro profeta. Não estou nem querendo dizer que não é uma questão. Mas o modo como essa argumentação é conduzida é que interessa a esse
essa leitura lógica. Portanto, no método que ele chama de genético, ou o método que vai procurar a origem, você vai se preocupar com os fatos econômicos, com os fatos políticos, com a constituição intelectual ou espiritual desse autor, como esse autor se relacionou com a corte, como esse autor se relacionou com a política. É claro que a filosofia política também vai fazer isso, óbvio, né, claro. Mas, primeiro, a filosofia política, que não é, portanto, teoria política, que é filosofia política, ela vai tentar entender como esse argumento se construiu. Então, a pergunta sobre a verdade de um texto, a gente pode dizer, essa pergunta do Goldschmidt, ela é uma pergunta que vai tentar sempre se voltar sobre a verdade e subtrai o texto ao seu tempo cronológico. E se essa verdade se sustenta pelo texto. Tá? Se o texto é bem construído argumentativamente, né? Enfim, e vocês sabem que uma boa argumentação, muito bem sustentada, ela cria uma arquitetura para essa verdade que às vezes é muito difícil, inclusive, de ser depois refutada. Isso é uma construção textual, não necessariamente histórica. Embora, é claro, o texto está no meio da história, e a gente vai falar disso depois com o texto da Nicole Lorat. Qual que é a questão? É claro, vocês estão falando, nossa, eu acho muito mais interessante o método genético, então eu vou fazer história. Na história também eles lidam, claro, com a forma da argumentação, não estou dizendo isso. Mas quando você vai para esse método da gênese de um texto, ou dos efeitos e dos sintomas que esse texto produz, você não necessariamente enfrenta a doutrina estruturada pelo texto. Ao contrário, diz Goldschmidt, não enfrenta a doutrina estudada para medir-se com ela, mas se estabelecem, de certo modo, por sobre ela e servem, ao contrário, para medi-la. Você já tem aquilo que você acha desse texto. Então, você vai simplesmente se portar como uma espécie de juiz desse texto. Você vai julgá-lo com uma medida que já se põe acima desse texto. Um pouco aquilo que a gente falou no Pierre Menard, né? Julgar o Pierre Menard do século XIX, a partir julgar o Don Quixote do século XIX, o que faz Pierre Menard, é uma sutileza muito, muito maior, porque ele sabe não só do Quixote, mas de toda a descendência do Quixote. Ele sabe o que o Quixote, o livro, foi em si mesmo e o que ele produziu depois. Então, quando nós nos colocamos na postura do historiador, nós temos muitas vantagens sobre o texto. E a nossa tendência com essas vantagens é nos sobrepor ao texto. E isso faz com que, é uma questão, e eu coloco para vocês como um método, que a gente às vezes não tenha paciência com alguns textos. Primeiro porque ou a gente acha que eles já foram lidos e que todo mundo já falou sobre eles. Então você vai direto para o resumo, né? Ou porque esse texto envelheceu e a pergunta que ele está falando eu já não concordo. Sabe aquela coisa que você já não concorda de antemão? Não, discordo. Só que esse discordar de antemão põe para nós, que vamos lidar com o texto, um problema que é você não entrar exatamente na argumentação e muitas vezes não encontrar exatamente nas minúcias dessa argumentação alguma coisa de diferente que ninguém nunca leu e que pode, portanto, mover esse texto ou esse conceito ou esse problema que esse texto põe para um outro lugar, que é exatamente o que a gente faz com a tradição. A gente faz isso com a tradição o tempo todo. Se a gente não fizesse isso com a tradição seria, o que depois Hegel vai dizer, uma espécie de estátua, né? Uma espécie de campo de mortos. E não é exatamente essa a nossa questão, né? Então, a pergunta que o método lógico faz ao texto é, então, pela sua verdade interna. E a gente vai, então, ler o texto na sua estrutura interna. A gente vai fazer depois um exercício de leitura nesse sentido. O método em questão, então, ressalta Goldschmidt, vem responder a um problema filosófico do século XX, que eu vou colocar melhor para vocês no vídeo, tá? Então, depois, quando vocês assistirem o vídeo, a gente conversa. Que é o problema, citando Husserl, citando o filósofo alemão, que é o que faz da filosofia ciência rigorosa. Por isso que eu falei do diletantismo. O que faz da filosofia uma ciência universitária
tal como a biologia, a história, a geografia, a linguística, vou falar literatura, porque a literatura ela sofre, como nós da filosofia, de uma espécie de déficit de cientificidade, o que é uma bobagem, mas enfim. Mas o que que faz da filosofia tão rigorosa quanto todas essas outras ciências? Ou seja, o que faz da filosofia hoje, no século XX e no século XXI, ainda um modo, um método, uma ciência importante, atual? Tá? Não sei se vocês percebem, não sei se vocês querem falar alguma coisa. Vocês estão aí, né, gente? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Sim. Então, essa questão do que faz da ciência rigorosa, o que faz, portanto, da ciência, da filosofia, ciência. E quando a gente for argumentar, a gente tem sempre argumento, inclusive existe um modo de fazer filosofia que chama o elogio da filosofia. Quando a gente vai fazer o elogio da filosofia, que argumentos a gente pode usar? Tá, enfim. Que argumentos vocês usariam para fazer um elogio da filosofia? A gente pode tentar fazer isso. Eu tentei fazer isso uma vez no PIBID e não fui muito feliz, tá? Porque as pessoas realmente não conseguiram acionar muitos argumentos. Os argumentos não precisam ser argumentos externos, aqueles argumentos que a gente usa, que são argumentos padrão. A filosofia, ela produz pensamento crítico, mas a história também, a geografia também, né? Enfim. Enfim, sim. Mas como é que a gente produziria esse argumento por dentro? É um pouco uma questão que o Russell vai colocar, enfim, que é esse núcleo do que é próprio das questões filosóficas. E vocês vão notar isso. A gente ouve isso o tempo todo, tá, gente, aqui na filosofia. Mas isso que você está fazendo não é sociologia? Mas isso que você está fazendo não é matemática? Mas isso que você está fazendo não é... Você está falando de cinema, não é história? Porque parece que a filosofia, ela foi esvaziada do seu conteúdo, né? Enfim, ela foi, vamos dizer assim, loteada, num certo sentido, no século XIX, por várias outras ciências. E essas outras ciências trouxeram também vários outros métodos de trabalho. Trabalho com o texto, mas trabalho com os objetos, com a noção de experiência. Então, a filosofia, ela acabou ficando, num certo sentido, como uma espécie de lugar vazio, né? Não é isso que eu acho, é claro, mas é esse problema. O que faz, portanto, que a cadeira de filosofia na universidade, e a gente vai depois tratar, tem um texto do Heidegger que trata disso, que chama Introdução à Filosofia, ele vai tratar exatamente disso. Ele dá aula de introdução à filosofia numa universidade, e ele vai tentar dizer, vamos dizer assim, para alunos de química, para alunos de engenharia, o que significa introduzir-se na filosofia. E por que é importante que um estudante de química, um estudante de medicina, um estudante de engenharia seja introduzido nisso que é a filosofia. O que é a filosofia? Então ele faz esse curso em torno desse problema, né? Que é esse problema do Heidegger, do Russell, enfim, é um problema do século XX, né? Que, evidentemente, o Goldschmidt está falando disso num outro ponto de vista, que é no ponto de vista metodológico. Ele está falando como é que a gente ensina filosofia numa universidade, né? Então, essa questão do método diante da crise da ideia de filosofia que o Husserl chama de crise da Europa, inclusive, né? Ele vai falar exatamente desse problema, que é essa crise de um modo de pensar. E aí o que o Goldschmidt vai propor é que, na verdade, a filosofia e o seu método é esse modo de explicitação da verdade pelo discurso. É um modo de construção da verdade pelo argumento. É um modo de produzir a verdade por uma estrutura lógica argumentativa, por uma arquitetura textual. Tá? Então é um pouco essa questão. E aí ele vai dizer na página 40, a progressão, o método dos movimentos do texto, dá à obra escrita a sua estrutura e efetua-se num tempo lógico, que é o tempo da própria obra. É por isso que, num certo sentido, a gente vai ler Platão, a gente vai ler Aristóteles, a gente vai ler Tomás de Aquino. Por exemplo, quando eu li Tomás de Aquino a primeira vez, e Spinoza também, esses autores, vocês vão ficar bem impressionados. É uma máquina de pensar. É uma máquina de produzir argumentos. Você pode não acreditar em nenhuma das coisas que ele está propondo, mas o modo como ele constrói aquela argumentação é de uma riqueza, é de um encanto, que você vai movendo-se junto com ele e, inclusive, aprendendo esse movimento interno do texto. Tá? Enfim. Então, se a gente vai ler Sartre,
Nesse curso não, mas no curso provavelmente. Provavelmente vocês lerão Sartre. Existe uma disciplina no curso que chama existencialismo, né? Aqui no curso, que inclusive está sendo oferecida esse semestre. É uma disciplina optativa. Mas sim, vamos ler Sartre, com certeza. Inclusive, eu comento Sartre, não aqui no vídeo, tá? Eu não vou em filosofia com francesa contemporânea também. Eu não vou falar sobre o Sartre que eu ia falar, eu trabalhei um tempo com os textos de Sartre, tá? Porque vai estar lá no vídeo, então eu vou repetir. Mas, inclusive, há uma certa perspectiva sartriana, enfim, nesse modo de pensar, quando Sartre diz que se você não torna a filosofia viva, e se você lê apenas como uma espécie de texto histórico, e isso a gente vai chegar daqui a pouco, se você pergunta antes pelo autor que viveu ali naquela obra e já não vive mais, o que você faz é transformar toda a filosofia em algo inerte, porque ao final de um livro que te provocou uma mudança excessiva, que te moveu muito, você fecha o livro e diz, mas isso é só literatura, isso aqui é só texto, isso não mudou nada. Ou você se desculpa assim dizendo, mas Rousseau escreveu tudo isso, mas ele botou os filhos no orfanato. Ou seja, o que você fez? Um julgamento moral da pessoa que se sobrepõe e tira do texto a sua potência de nos mover, o próprio texto, né? Enfim, então acho que é um pouco a questão também que o Goldschmidt vai colocar. Só continuando aqui, que está na página 140 do texto, isso aqui, ele continua. A interpretação consistirá em reaprender, conforme a intenção do autor, essa ordem por razões e em jamais separar as teses dos movimentos que as produzem. Então, a gente cola no texto e desdobra o texto nos seus movimentos. É um pouco o que a gente vai fazer nessa leitura de alguns textos que a gente vai trabalhar estruturalmente. Então, você pega o texto e tenta entender como ele produz a noção, por exemplo, de esclarecimento, no texto do Kant, pelo próprio texto. Eu não vou pegar o que significa esclarecimento de fora. Não, como ele pega esse tema, que é um tema da época dele, óbvio, né? Enfim, claro que a gente vai entrar nessa questão, mas como ele produz pelo texto a sua verdade interna. Ou seja, como as proposições e os seus movimentos internos textuais produzem essa argumentação, essa verdade. E o ofício, portanto, do intérprete, que é um pouco do que a gente vai fazer em história da filosofia, isso não é toda a filosofia, é uma parte da filosofia. Mas isso é o que a gente chama de história da filosofia. Fazer história da filosofia não é contar a história, portanto. É uma função de um intérprete, que é essa ciência rigorosa da leitura e da reescritura a partir da tradição, tá? E o intérprete do filósofo não se coloca, portanto, vai dizer o Goldschmidt, acima do sistema em relação ao filósofo, ao invés de... Ele não se coloca acima do sistema em relação ao filósofo, como alguém que vai julgar esse texto. Ao invés de adentrar primeiramente a atitude de discípulo, fazer-se analista, em vez de médico ou confessor. Então, você não é nem o médico nem o confessor do autor, você vai analisar o texto. E isso é muito importante também, uma das outras coisas que ele vai falar e marcar muito bem no seu texto. Para uma leitura desse tipo estrutural, não interessa, e no limite o Goldschmidt é bem radical, não interessa mesmo quem foi o autor do ponto de vista da sua vida. A gente não julga a obra pelo autor. Isso depois a gente vai comentar também quais são os problemas. Em que sentido? Eu não vou, como citei Sartre agora, porque essa frase é do Sartre, julgar o Emílio, que é um livro sobre educação que o Rousseau escreveu, o Jean-Jacques Rousseau, pelo Jean-Jacques Rousseau pai. Não é o como ele foi bom ou mau pai, bom ou mau marido, que serve como julgamento da sua obra. Sequer eu vou julgar a obra por movimentos psicológicos do autor. Aqui ele estava triste, aqui ele estava contente, aqui ele tinha brigado com a mulher. Esses elementos externos da obra, esses elementos psicologizantes da obra, eles são sintomas ou efeitos externos à estrutura do texto. Goldschmidt é tão radical nesse sentido, e eu não concordo, é claro, mas só para vocês notarem o que é levar um método ao seu extremo radical, ao radicalismo extremo, que ele diz que, inclusive, cartas
E textos apócrifos ou textos incompletos não devem ser levados em conta, né, no trabalho de leitura de um autor. Por quê? Porque um texto que não está terminado não é aquilo que o autor queria explicitar. Ele serve para você fazer leitura genética, no sentido de saber como o autor escrevia, tal, mas não para explicitar a verdade, porque ele está incompleto. E cartas são elementos externos à construção do próprio texto, então também não nos interessam. Percebe a radicalidade do método da estrutura? A estrutura é explicitação textual. E aí ele vai dizer, né, então, essa leitura, ela não quer pegar, então, essa leitura que propõe o Goldschmidt, o autor no contrapé. Eu não quero ficar o tempo todo mostrando onde o autor errou, onde ele está sendo machista, onde ele está sendo eurocêntrico, onde que aqui, olha, ele está falando isso por causa daquilo, ele está falando isso por causa que a rainha da França, tal coisa, a não ser que isso seja importante para a proposição da verdade que ele está produzindo, para o seu movimento interno. Por exemplo, a gente vai ler o texto do Kant, que trata de uma figura, que é o Frederico. É claro, a gente vai olhar quem é essa figura, tem que entender o texto. Mas não para falar, mas é porque o Kant era ligado, era amigo dele. Não é isso que interessa. Interessa como o texto produz o seu movimento interno. E isso pensando o texto como, antes de tudo, uma estrutura. Tá? Antes de tudo, o texto é o quê? É um tecido. E eu vou entender como esse tecido produz a verdade, como diz o Benjamin, não uma verdade que o tecido vai agarrar, mas sim uma verdade que é produzida pelo próprio tecido, que só se explicita por esse tecido, tá? Que só se explicita pela própria construção do argumento. Então, é essa questão. Então, ele vai dizer que isso é uma doutrina e método. O que o texto diz, os seus dogmatas, ou seja, os seus movimentos, os seus argumentos, e como ele diz, o seu processo, essa leitura é a leitura do tempo lógico do texto, que faz com que todos os textos vivam numa espécie de ucronia. Ele diz o que é uma ucronia? É um tempo em que todos os textos são contemporâneos entre si. Ou seja, eu não vou, portanto, ler um texto de Platão como um texto morto, ou como um mero documento histórico. Não que o historiador faça isso também, mas enfim, no limite, eu já vi debate de historiador e filósofo, é bem engraçado. E eu acho que eles têm bons argumentos também contra a gente, mas enfim. Mas você não vai ler Descartes como um autor que está condenado ao seu tempo. Você vai tentar ler Descartes como aquilo que ele realmente movimenta para produzir uma noção de verdade interna no texto, percebe? Que é esse o nosso trabalho com o texto, principalmente nesse modelo, nessa linha de pesquisa que a gente chama de história da filosofia. Então, a história da filosofia é a história da construção da verdade pelos discursos, pelo texto, pelo argumento, né? Pelos modos de exposição, pelos modos de construção dessa verdade. Então, essa questão, então, desse problema, vocês vão ver o Goldschmidt mostrando isso no texto. Então, eu vou tentar perceber como o texto, em si mesmo, ele ordena as razões, ele ordena os seus movimentos, como um parágrafo vem depois do outro. Por quê? Por que ele cita tal coisa aqui e depois comenta lá? Ou seja, eu estou preocupado com como esse texto foi costurado, pensando que texto é tecido, né? Vem de você produzir uma espécie de rede, como essa rede foi produzida internamente. Se há falhas, essas falhas não são do autor psicológicas. Ele era monarquista, ele não era republicano, ele era conservador. Nada disso interessa para nós nesse modelo aqui, tá? Do Goldschmidt. Interessa se há falhas na construção, se algum desses elementos ideológicos muito graves, eles produzem uma espécie de rompimento interno no próprio argumento. Isso acontece. Às vezes o argumento não está bem construído porque o autor não consegue escapar a um determinado elemento que está produzindo uma espécie de vácuo na sua própria argumentação. A argumentação é falha ali, exatamente porque ele carrega algum tipo de conceito não explicitado. Isso sim, tá, mas isso está dentro do texto. Então você vai procurar isso no texto, na estrutura do texto.
Um outro autor que vocês vão ouvir muito, eu vou falar lá no vídeo, é o Martial Guerroux. O Guerroux também foi um grande filósofo acadêmico, comentador de Descartes, e também vai falar dessa metodologia da leitura de texto, que ele vai chamar de tecnologia dos sistemas filosóficos. Os sistemas filosóficos, eles produzem uma técnica de argumentação. Então, você pode pensar que o modo dialético de exposição é uma técnica, que o modo analítico de exposição, lógico de exposição, é uma técnica, que o ensaio, o modo do ensaio, que é um método também, é um método sem método, como a Adorno diz, possui também uma espécie de técnica. Inclusive, a gente fala ensaio, vou sair escrevendo. Não, o ensaio, ao contrário, ele é de uma técnica bem específica, que também é produto de uma estrutura interna do texto. Não é que o autor sai escrevendo, ele dá a impressão que ele faz isso. E dar essa impressão é construir pelo texto esse movimento, né, um movimento ensaístico também. Também é interno ao texto. Não estou aqui dizendo qual é o melhor, qual é o pior modo de escrever filosofia. Vocês vão encontrar vários modelos de escrever filosofia. Cada um dos modelos te dá uma exposição da verdade, e há críticas a essa exposição da verdade que vem provavelmente de um outro modelo, e como é que a gente tem que recuperar esses modelos, recuperar esses modos de exposição no nosso trabalho de leitura filosófica. Então, nossa leitura filosófica, volto a dizer, nesse modelo do que a gente está chamando de história da filosofia, é esse. Então, história da filosofia é, antes de tudo, essa leitura interna da construção do próprio texto. Depois a gente vai ver, é óbvio, que há outras formas de ler o texto. Há também vertentes, vocês vão inclusive conhecer professores aqui no departamento que trabalham assim, que são mais historicistas, que trabalham mais a história, vão falar da história do autor, tal, que é um modo também de acesso que o Goldschmidt está dizendo, no caso dele, que não é filosófico, no sentido extremo, no sentido radical, mas também é um modo de acesso ao texto, tá? Vocês vão perceber, e é legal quando vocês encontrarem esse outro método de acesso a um texto, como vocês vão comparar. E vocês vão escolher o qual vocês preferem para trabalhar. Ambos te dão questões muito interessantes. Eu gosto muito de ler história histórica da filosofia, tá? Eu tenho muito esse namoro também com a história. Não pense que eu tenho alguma coisa contra. A Nicole Lohac, que é a autora que eu gosto muito, é uma historiadora, foi uma historiadora. Eu gosto muito do Jean-Pierre Vernant, que é um historiador da Grécia Antiga. São historiadores que, no limite, também trabalham com elementos de filosofia. Então, não estou dizendo que há uma separação. Estou dizendo apenas que a gente tem que, então, cuidar, quando a gente vai trabalhar com um autor de filosofia, que, antes de tudo, o que nos interessa é a estrutura do texto. Tá? Até para não ser anacrônico, né, e recusar o texto de antemão. Ser crítico com o texto é ser crítico com a sua estrutura interna e não com as questões externas que estão dadas, porque aí você está funcionando, como diz o Goldschmidt, como uma espécie de juiz do texto, como uma espécie de médico, né? Por exemplo, vocês vão pegar texto sobre Rousseau, estou usando o Rousseau aqui como exemplo, porque o Sartre usa esse exemplo e tal, e eu puxei aí o exemplo do Sartre, mas Rousseau é um prato cheio, né, porque ele escreveu Confissões, e nessas confissões ele escreve várias questões psicológicas, vários problemas que ele tinha. Agora, ler a obra de Rousseau por essa via pode ser uma via de acesso também, não estou dizendo que não é. Muitas vezes vai fazer com que você desconsidere a estrutura interna do texto, você desconfia do texto, sabe? Aquela coisa, você pega o livro assim e fala assim, mas eu vou ler esse cara aqui, ele casou com, ele casou não, né? Ele não casou com a empregada, ele engravidou a moça várias vezes, ele era um escroto, assim, enfim, pessoalmente talvez você conhecesse, tal, não sei, mas a gente não está julgando a personagem histórica, a gente está julgando a estrutura do texto, antes de tudo. Tá? Então, é um pouco essa questão também que a gente põe a partir dessa noção de estruturalismo. A gente julga estruturas, e a estrutura é bem ou mal construída. Por outro lado, também, o que tem acontecido muito, às vezes a gente tem uma... Às vezes a gente não gosta da personagem. E é claro, vocês não precisam ler todos os filósofos, né? Vocês vão ter filósofos de escolha, claro. Mas, por exemplo, eu não gosto, sei lá, do Kant, né? Assim, acho, né? Não gosto, não gosto da personagem. Então você encontra problemas no texto dele o tempo todo, não é?
Agora tem aquelas personagens de que a gente gosta, né? Aquela personagem que você gostaria muito, que fosse um grande filósofo, tá? Não vou nem dar exemplo nenhum aqui, enfim. Mas aí você pega o texto, a estrutura do texto, e a estrutura do texto não é, não é aquilo que eu espero. Então a gente também às vezes lê com bons olhos, fala, mas não, tá. Então eu acho que a radicalidade do método, e eu acho que todo mundo que escreve gostaria de ser lido, é a leitura interna daquilo que está escrito e de como está escrito. Tá? Então, essa é a primeira questão que eu acho que se põe para a gente. E a questão que eu começo com esse texto é que a gente tem uma tendência psicologizante inata. A gente gosta da biografia do autor. Né? Isso tem sido reforçado, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, pelas críticas que se fez, essas críticas são justas, não estou dizendo que não, ao cânone, que tem sido feitas, né, ao cânone. Né? Então, a gente tem um cânone, esse cânone de filósofos, geralmente são filósofos homens, são filósofos europeus, né, dizer Europa e dizer filosofia, eles diziam que era a mesma coisa, e a gente passou-se a desconfiar de que esse cânone não foi construído apenas estruturalmente. Eu concordo. Então, essa foi uma questão que foi colocada para nós, e a gente vai tentar tratar dela, que fez com que a gente, então, tomasse todo o texto, primeiro, com uma grande desconfiança de quem foi o autor. Eu acho que com isso, e depois vocês vão, talvez, me questionar, a gente perde exatamente a especificidade do que é a filosofia, do que é o discurso do texto. Tá? Porque é no discurso do texto que se constrói, inclusive, os elementos de tolerância, a construção de conceitos que vão ser conceitos depois que vão produzir aquilo o que nós hoje tratamos como antirracismo, como feminismo. É claro que isso não se produziu da noite para o dia. E é claro que se produziu também a partir do atrito com autores que a gente lê e que não concordavam com essas questões. Mas se produziu assim. É assim que se produzem conceitos, né? Os conceitos se produzem internamente, discursivamente. É claro, eu estou falando até do autor que eu estou lendo aqui, o Jean Gerson, né? Que é esse teólogo, e óbvio, enfim, eu sou mulher, ele escreve coisas bastante desagradáveis sobre o belo sexo, que nem se dizia belo sexo naquela época, né? O belo sexo vai se dizer depois no século do Kant, né, o belo sexo. Se diziam coisas horrorosas, mas o que eu tenho que fazer como historiadora da filosofia que está tentando entender a estrutura interna? É respeitar o tempo lógico do texto e reconhecer no argumento se há sutilezas que fizeram com que esse texto movesse, para além das questões da sua época, alguma outra questão. Então, essa é a importância também do nosso trabalho, que é aí também que eu acho que a gente vai encontrar os elementos para fazer uma crítica à própria história da filosofia. Não é passando por cima, sabe? Eu não acho que é passando por cima e se colocando como uma espécie de juiz da história, que a gente vai conseguir encontrar esses elementos tensos, e não é para concordar, não estou dizendo que é para ninguém concordar com nada. A gente não concorda com o autor, a gente entende o que ele disse, para começar, né? É o primeiro movimento. Né, que a gente faz, que é um movimento analítico, como eu disse para vocês. É um movimento de analisar o argumento do texto no texto. Então, esse problema, então, do sistema que põe todos os textos, então, em ucronia, como eu falei para vocês, é o modo como Goldschmidt chama a leitura eminentemente filosófica de um sistema filosófico. Você lê o sistema filosófico naquilo que o sistema quis explicitar de sua verdade. Os problemas são internos à estrutura do texto e não externos. É isso que o Goldschmidt põe para nós. Aí já falei um pouco aqui, vou falar mais claramente no vídeo eu coloco mais dados históricos. Aliás, parênteses, esses vídeos, eles foram transcritos também, porque vou explicar um pouco o contexto dos vídeos. Os vídeos eram as aulas que eu estava produzindo para o outro curso, por isso que às vezes eu faço referências a umas aulas que não existiram. São poucos, depois eu já estou produzindo os vídeos para esse curso. Esses vídeos foram transcritos, porque a gente estava pensando, eu e o monitor da turma na época, que era o Yuri, em produzir um livro
tá, a partir dessas aulas, com a inclusão dos exercícios que vocês fossem fazendo. Então, eu ia colocar exercícios, claro que sem nome, e a gente ia comentando esses exercícios, para ficar um livro assim, não um livro para publicar, mas um material que a gente poderia usar depois, mostrando num argumento, olha, o que tem de defeito nesse argumento, ou de problema. E o problema ou o defeito do argumento é também sempre discutível, tá, gente? O que a gente discutir nesse texto? Então, essas aulas estão transcritas. Se vocês quiserem, além do vídeo, o texto eu tenho também, tá? Não sei se vai ajudar também, porque é o texto do vídeo transcrito, tá? É a transcrição exatamente do texto do vídeo. Mas se vocês quiserem, eu posso liberar para vocês essas aulas transcritas, tá? Não sei se eu vou conseguir transcrever todas até o final do ano, porque, na verdade, o Yuri não é mais o meu monitor, né, é a Vanessa, e cada um tem as suas habilidades, né? Ele fazia, assim, isso da noite pro dia, nem sei como ele fazia. Eu não teria nem coragem de pedir, porque eu demoro horas para fazer isso, uma transcrição de texto, mas enfim. Bom, quais são os problemas desse método? Eu já coloquei alguns. Vocês querem falar alguma coisa? Quais seriam os problemas que vocês veem nesse método? Esse método é o método da estrutura. O texto é, antes de tudo, uma construção, uma arquitetura, uma estrutura. Então, eu vou ler a arquitetura e a estrutura conceitual do texto. Isso é o que a gente chama de método estrutural. Você lê a estrutura do texto, né? Você lê o argumento. Por exemplo, falando uma questão mais atual, eu pegaria isso serve para vários textos, uma sentença de um juiz, e eu não leria sobre quem ele condena ou o que ele condena, mas sim como ele condena. Qual é a estrutura interna lógica que faz sair daqui e chegar aqui, entende? Isso é uma leitura estrutural, é uma leitura que põe de lado todas as outras questões que são externas àquilo que está constituído como texto, ao tecido do texto. Tá? E quando a gente escreve nesse modo estrutural, a gente também pensa assim. Eu, antes de tudo, é claro que eu tenho coisas que eu quero dizer, mas eu tenho que fazer com que isso que eu quero dizer, essa verdade, se produza pelo texto, tá? Então, é o texto que produz essa verdade. Então, não vale aquela frase famosa, né? Que é super anti-sartriana, né? Porque o Sartre diz isso. Você só ama quando está amando, você só escreve quando você está escrevendo, você só vive quando você está vivendo, porque viver não é uma essência, é uma existência. Escrever, amar também. Só fala assim, não, quando eu for escrever, tá tudo na minha cabeça. Não, não tá na tua cabeça, não existe. Você só escreve quando está escrevendo. Então é um pouco um processo. Você só filosofa quando você está filosofando. É muita pergunta também que as pessoas fazem. Como eu faço para ser filósofo? Você estuda filosofia. É no movimento de se dar a filosofia que você faz filosofia. Agora, se você vai fazer uma boa ou filosofia ou não, isso é algo que você só vai ver o fim do processo, né? É um pouco o que o Sartre diz, a gente não sabe, a gente não tem o saco da vida fechado, né? Assim, completo. Isso só se dá, você nunca tem, só se dá pós-mortem, né? Só se dá fora de você. Então, é um pouco essa questão. A gente está no movimento. Então, você só produz um texto quando você está escrevendo, tá? Então, aquela ideia assim, tem tudo aqui na minha cabeça. O que o Goldschmidt diria? Então, você não tem nada, porque você tem que ter uma estrutura. E essa estrutura, você pode ter ideias. Essas ideias, quando você põe no papel, elas não concatenam. Você vê o buraco da argumentação. Aliás, uma das coisas que eu mais escrevo em texto, quando eu vou sugerir para vocês, eu não corrijo, eu sugiro ideias. Aqui tem um salto argumentativo. Você saiu disso para cá, disso aqui para isso, mas o seu leitor não vai com você, porque aqui no meio não está completo. Percebem? Então, é um pouco isso que a gente também tem que pensar junto com o leitor. Então, entre o escritor e o leitor, há o texto. E o nosso contato com o leitor é apenas e tão somente a estrutura do texto. Tá? Enfim, vocês têm alguma questão para fazer? Eu sei que na aula presencial todo mundo fala horrores desse texto, né? Então, não sei se vocês querem falar alguma coisa agora desse texto, o que vocês acharam do texto. Que aí eu faço depois as críticas, né? Fala, Raquel. Então, professora, eu achei o texto muito radical em questão da forma como ele conceitua o método genético, tratando como se você, ao analisar os fatores históricos que condicionavam o autor, você fosse se posicionar como um juiz.
E não necessariamente você vai se posicionar como um juiz, porque, por exemplo, muitas vezes você entende aquilo que está condicionando, mas primeiro você entende a argumentação, mas depois você pode entender de onde vieram aqueles argumentos, por que ele argumenta dessa forma, por que ele chegou a essa conclusão e não uma conclusão oposta. Então, isso tem a ver também com a história, e não necessariamente você vai julgar o autor ou condená-lo, sei lá, isso me incomodou um pouco. Na verdade, assim, o historiador não gostaria desse texto, porque, claro, que a primeira coisa que a Nicole vai falar, o historiador não julga, tá? O historiador não julga também, né? O historiador não é juiz, vocês sabem disso, enfim, a gente é o contrário. Daqui a pouco eu comento a questão do Sócrates. Mas o que ele está tentando colocar de lado, o Goldschmidt, é o psicologismo, né, a psicologia doutor, né, você põe a psicologia doutor, na época ele não tinha nem esse problema que nós temos hoje mais premente, que é a posição, não é nem política, a posição histórica doutor, né, enfim, é um homem do século XVII, muito dificilmente não seria hoje em dia pensado como um machista, enfim, tal. Então essas posições também, é claro, não estou dizendo que eles são, tá, mas ele nem está preocupado com isso, essa questão não aparece para ele, mas ele está preocupado com o psicologismo, que faz com que a biografia se misture à obra do autor. Por exemplo, quando ele fala das cartas, ele radicaliza, né? Ele diz: você não vai ler cartas. Agora, se você tirar as cartas ou os textos apócrifos da conta de alguns autores, por exemplo, Nietzsche, você não só perde um elemento muito central, fulcral da obra do Nietzsche, como você também perde a possibilidade de entender a deturpação que a obra dele sofreu, né? Porque você sabe que o Nietzsche tinha várias anotações que a irmã reconstruiu, a irmã e a mãe, enfim, a irmã e acho que o cunhado, enfim, e reconstruiu e criou um livro, né, que chamava A Vontade de Potência, ou A Vontade de Poder. Esse livro Nietzsche nunca escreveu. Como é que você vai descobrir isso? Fazendo uma análise que é filológica, que os dois autores, dois filósofos também, o Colli e Montinari, que são dois italianos, fizeram. Então a gente fala da edição Colli e Montinari do Nietzsche. O que eles fizeram? Eles fizeram um trabalho de comparar uma parte do livro que existia com aquilo que estava nos textos apócrifos, nos textos não publicados, né? E fizeram esse cotejo. Então, isso aí não existiria para o Goldschmidt, isso aí não é filosofia. Tudo bem, que é claro que aí você está importando outros elementos. O que o Goldschmidt diria dessa sua questão, de procurar as questões históricas, ele dizia, sim, mas isso não é o papel do filósofo, isso é o papel do historiador. Né? O filósofo, ele desmonta o sistema da filosofia, né? Já está mais ou menos. Então, aqui o Valdecir perguntou da obra não escrita de Sócrates. Então, também, outra questão radical para o Goldschmidt. Obra não escrita não existe. Então, porque a filosofia é texto. É um pouco o que está colocado aqui, a filosofia é estrutura. Então, a obra de Sócrates, infelizmente, para nós não chegou, porque ela deveria ser texto. O que a gente pode fazer, de um ponto de vista arqueológico e não mais filosófico, para ele, claro, é recuperar, a partir de outros elementos, uma figura socrática. Tá? Então, é um pouco essa questão. O outro problema que eu acho que fica aqui, e é a grande crítica que se faz ao estruturalismo, na verdade, não é nem em relação exatamente aos elementos históricos, porque, evidentemente, os elementos históricos, depois vocês vão perceber, eles não são externos à argumentação, eles são internos. Por exemplo, quando a gente for lidar com o texto do Kant, é o texto que a gente vai fazer leitura estrutural, o primeiro, resposta à pergunta o que é esclarecimento. Resposta à pergunta o que é esclarecimento talvez não seja nem uma boa escolha, porque ele é um texto político. Então, ele carrega, claro, um texto político carrega um contexto, né? Não tem como separar, porque ele está falando ali do Frederico, você tem que saber quem é, senão, eu lembro até uma vez que a gente leu bem estruturalmente e uma aluna pensou que estava falando de Jesus, assim, umas coisas assim, não, está falando do Frederico mesmo. Porque você tem que entender o porquê também, historicamente, mas isso está dentro do texto. Então, é a estrutura do texto que vai te pedir para você ler. Agora, o grande problema do estruturalismo, que eu acho que talvez a gente possa ver, é que existe uma estrutura. E essa estrutura, que é a própria filosofia, ela é neutra, tanto do lado do escritor, então não interessa se foi homem, se foi mulher, se foi europeu,
se era branco, se não era branco, não interessa. Mas também do lado do leitor, não interessa se esse leitor é uma mulher, se esse leitor é um brasileiro, se esse leitor é um europeu, não interessa, você tem uma estrutura e ela é neutra. E ela é uma ponte entre um espaço vazio escritor e o espaço vazio leitor. Então, o espaço vazio escritor e leitor, que não é psicologizável, ele é duplo, é um espelhamento desse vazio, né? Então, você tem tanto um autor que é neutro, que não existe, como um leitor que é neutro. E aí eu sempre uso um exemplo para falar disso. Posso falar do exemplo que eu estou usando agora aqui do Gerson, né? Do Jean Gerson. Eu estou lendo esse autor, e é óbvio que eu estou lendo esse autor de um ponto de vista de uma mulher do século XXI. Não tem como não ser assim, do Brasil. Né? Então, eu estou lendo esse texto, por mais que eu me dedique a essa estrutura, eu estou lendo de um determinado ponto de vista que é muito específico. E esse ponto de vista, na estrutura, vai mostrar aspectos da estrutura que um outro leitor não é capaz de ver. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, que não é um exemplo da filosofia, que é um exemplo da literatura, para a gente ficar mais próximo das coisas que eu acho que todo mundo leu. Todo mundo leu Dom Casmurro, né? Ou já ouviu falar do Dom Casmurro, do Machado de Assis, não? Sim. Tem uma pessoa que está com a mão levantada, que eu não consigo ver quem é, porque está só a mão levantada. Diga. Pessoa. Ou a pessoa não abaixou a mão também, deixa eu ver quem é. Essas coisas eu não aprendi ainda a mexer. Não, acho que agora eu levantei a mão também. Ai, que saco. Bom, se alguém quiser falar, é só pedir a fala aí. Então, voltando ao Dom Casmurro. Todo mundo leu Dom Casmurro. Você está falando? Você vai falar, Bruno? Estou ouvindo, não. Você está com o microfone aberto? Fala, pode falar, mas abre o microfone. Não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Ué. Vocês ouvem aí, gente? Eu não estou ouvindo. Não. Sabe o que eu acho? Quando vocês entram, vocês têm que apertar, tem que pedir um microfone interno, não sei, quer dizer, eu estou no computador, né? Porque tem um tipo lá que é um outro microfone, eu já apertei desse jeito, vocês não me ouviam. Tem que sair e entrar de novo. Porque seu microfone está aberto, mas pode ser que não está captando som. Quer dizer, aquela que está falando de um monte de coisa que não sabe o que é, né? Diletante. Então, o diletante é isso, eu estou sendo impressionista. Eu não sei o que é, eu fico fazendo hipóteses, assim, né? Tenta sair e entrar de novo, Bruno, ou escreve aqui no chat. Então, só eu continuando a questão do Dom Casmurro, para não perder o fio da meada, né? Então, esse texto, né? Vocês já leram, tem um narrador, o narrador é um homem, é um narrador em primeira pessoa, então ele narra o que ele viu, do jeito como ele viu, e ele narra a traição da mulher, que ele tem certeza que ela traiu, ele narra, então, ele constrói, não sei se vocês se lembram, essa visão da menina de mata-cavalos e da mulher, e ele diz, será que aquela menina, que essa mulher pérfida já estava lá naquela menina de mata-cavalos, que era a menina que ele conheceu e que era mais pobre que ele, vocês lembram um pouco mais ou menos da história, né? Então ele tenta construir esses elos, né? Enfim, ele fica mostrando para o leitor como ali, quando eu conheci, ela já fez isso, então eu não tinha percebido, mas ela já foi ela que fez artimanha, então ele constrói toda essa narrativa, e sempre se leu, é claro, óbvio que não, a traição, ela está fora da estrutura do texto, portanto a gente não diz se existiu ou não está no texto, não está no texto, o texto é aquela estrutura. Só que foi preciso uma mulher, uma americana, que chama Ellen Caldwell, vou escrever aqui para vocês não... que escreveu um livro que chama O Otelo Brasileiro, de Machado de Assis, para perceber que existem vários elementos ali que são da estrutura. Ninguém está falando do Machado, ninguém está criando essa ideia, não, porque o autor está fora da obra, tá? Isso na literatura eles têm muito claramente. Autor e personagem não se misturam, autor e narrador não se misturam, vocês sabem disso, né? Então, mas ela percebe na estrutura da obra uma coisa que não se tinha percebido no Brasil, que era exatamente esse limite da construção do Betinho, um homem,
da figura da mulher. Ela mostra exatamente isso, como toda essa mulher é construída pela voz masculina. E como óbvio que essa voz masculina, ela tem índices, vamos dizer assim, marcados dessa construção. É ele que dá para você as pistas. E aí ela escreveu esse texto ficou muito famoso, né? E aí o grande intérprete de Machado aqui do Brasil, que é o Schwartz, ele falou, eu vi ele falando numa palestra, falando assim, era preciso uma mulher, e uma mulher que não fosse brasileira, para perceber na leitura da estrutura, isso que para nós era uma cegueira. Por quê? Porque nós somos católicos, né? Enfim, a estrutura da nossa sociedade, e machistas, né? Enfim, não, mas e sou um leitor homem. Ele fala disso. Ela percebeu um movimento interno à estrutura que só uma leitora daquele ponto de vista, que é um ponto de vista externo, inclusive ela não é brasileira, seria capaz de ver, mas está na estrutura, percebem isso? E eu acho que essa é a grande riqueza, por isso que eu começo aquele nosso curso com aquele texto do Pierre Menard. Essa é a grande riqueza do leitor. O leitor lê o que todo mundo leu, mas ele lê no que todo mundo leu algo que ninguém leu. É isso que a gente faz o tempo todo é isso que a gente faz o tempo todo, porque eu, do meu ponto de vista, não acredito em criação que não tenha vindo de algo. Isso é muito moderno, vem da modernidade, essa ideia de originalidade, ela não faz parte sequer da antiguidade, na Idade Média isso não existe, muito pelo contrário, você está costurando elementos da tradição, na Idade Média, isso é claro. Então, eu não acredito que as coisas brotem do nada, embora vocês vão ouvir outras posições, essa é a minha. E eu acho que o que a gente faz é isso, a gente lê no mesmo o outro. E como que a gente faz isso? A gente faz isso qualificando o nosso lugar de leitor. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante. Vou falar para mim, o que é filosofia brasileira? A filosofia brasileira é várias coisas. É uma filosofia que trata de problemas nacionais, isso é um modo de filosofia brasileira, eu acho. Né? Tratar das questões da formação do pensamento brasileiro, isso é um modo de fazer filosofia brasileira. É uma filosofia na língua portuguesa, porque é a estrutura do discurso em português, mas é também uma filosofia que lê na tradição um elemento que só alguém com esse olhar brasileiro poderia ler. É um modo de ler. Você pode escrever até em outra língua, mas existe um modo de ler, porque você está lendo a partir de uma outra estrutura. Vou trazer mais um exemplo para vocês, tá? Se vocês quiserem falar, é só pedir, tá? Um outro exemplo para vocês. A gente está trabalhando num projeto que chama Quem Pertence à Cidade, que trabalha com a noção de utopia. E esse projeto veio de uma relação que a gente tem com um professor italiano. E ele trabalha com crianças na Itália a partir da noção de utopia, e ele leva um papel em branco, a Vanessa já participou desse projeto, então ela já vai ouvir isso. E aí ele leva um papel em branco, aí ele se veste é criança, tá? Então, né, não é nem muito ridículo. Ele se veste tipo de Cristóvão Colombo, e vai lá fazer a ilha com as crianças, então vamos construir a ilha de utopia, tal. Aí, quando a gente veio para o Brasil, né, a gente traduziu alguns textos dele, e a primeira coisa que a gente falou assim, filho, esse negócio de utopia numa ilha que foi descoberta por Colombo, dia 22 de abril, isso aí a gente não pode ler assim, porque nós lemos do Brasil. Vocês percebem que a gente vai devolver para eles, lendo o mesmo texto, que é a Utopia do Thomas More, um outro elemento, que é um elemento que só nós, que estamos no Brasil, podemos levantar. Quer dizer, eles também podem levantar, mas nós vamos levantar com outras sutilezas. Então, eu acho que essa questão também do leitor, que é aquele que desloca as questões, é muito importante. Mesmo que vocês sigam outras tradições, tá? Há tradições em que o peso há tradições de fazer filosofia em que o peso da tradição, só para ficar marcado, não é tão importante. Por exemplo, a gente tem professores aqui que estudam a figura histórica de Sócrates, com outros métodos. Enfim, não estou dizendo que eles não fazem filosofia, não é isso. Mas eles fazem um outro tipo de trabalho, né? Assim, outros métodos. Mas também vão se valer de vários elementos da estrutura do texto. Existe todo esse movimento. Agora, no sentido radical da tradição filosófica, da história da filosofia, a história da filosofia é essa conversa crônica, né, fora do tempo, de vários textos, que não devem ser, por causa do que eu acabei de falar para vocês aqui, né, quando você pensa um texto que é escrito por um brasileiro negro, que é o Machado de Assis, e lido por uma americana protestante, a estrutura, que é a mesma, ela vira outra.
Não sei se vocês percebem. Então, e isso é muito interessante, porque eu acho que aí também está uma outra potência do lugar autor e do lugar leitor, que são lugares que são intercambiáveis, tá? Eu não acredito muito em autor que não é leitor e em leitor que não é, de alguma forma, autor, tá? Mesmo que vocês não escrevam, tá? São lugares muito importantes, né? A maioria, não dá para dizer, mas a maioria dos grandes autores são também grandes leitores, né? E vocês vão ouvir isso também, né? Todo grande filósofo é um mau leitor de filosofia. Por que ele é um mau leitor de filosofia? Porque ele faz uma má leitura. Porque a leitura que ele faz, ela é tão colada ao texto que ele desloca os elementos do texto para criar uma outra coisa. Então, isso é muito comum na história da filosofia, né? Como os filósofos se leram, né? Agora, sempre um leu o outro e transformou, por exemplo, como Sartre leu Heidegger, né? Enfim, ele leu Heidegger e de Heidegger ele fez uma outra coisa, né? Que inclusive o Heidegger não reconhecia, né? Então, aí entre eles também, né? Mas isso é muito importante, né? Como você move, vamos dizer assim, aquilo que está lá na estrutura de um texto para um outro lugar. É por isso também que a gente vai falar um pouco aqui do que é o papel da leitura em outras línguas, o papel da tradução, o papel do filósofo, tá? Porque pode ser que vocês não queiram trabalhar com isso, mas eu acho que a gente tem que pensar na universidade nos vários papéis que a gente pode assumir socialmente. Um deles é esse, de estabelecer texto, de fazer traduções especializadas, com arcabouço técnico, para comunidade científica. Então, a gente trabalha também com a comunidade científica, né? E, claro, vocês podem vir a produzir também a teoria própria de vocês. Uma coisa nem sequer invalida a outra. Você pode fazer as duas coisas, mas quando vocês estiverem, por exemplo, se formando, e vocês. É uma profissão, né? É uma profissionalização especializada também que a gente está fazendo aqui. Estabelecer texto, por exemplo, a questão do Sócrates, dos textos não escritos de Sócrates, é uma questão. Como você vai estabelecer essa figura? Ou hoje em dia que se está se trabalhando muito, eu estou falando muito isso porque está se trabalhando muito realmente a ANPOF, que é a Associação da Pós-Graduação em Filosofia, está trabalhando muito com isso, que são as filósofas, né? Essas filósofas, elas foram apagadas pela tradição historicamente, e muitas delas não têm texto. Então, como é que você estabelece esse outro cânone, né? Então, é toda uma questão que é refinado, né? A gente vai trabalhar com isso. Às vezes, tendo que emprestar, e isso também é muito legal, ferramentas de outras áreas, por exemplo, ferramentas da arqueologia, da filologia. A filologia, por exemplo, eu estou tendo altas dificuldades para ler esse texto em latim, porque além de eu não ler bem latim, o texto ele tem uma grafia, é um texto impresso, não é nem manuscrito. Manuscrito eu nem eu olho, ai que bonito, põe na quadra, que eu não consigo ler. Agora existe uma técnica, e existe até um professor aqui na história que tem uma oficina, se vocês quiserem fazer, de leitura filológica, né? É uma técnica de ler manuscrito, porque a letra você não entende. É esse latim que eu estou falando para vocês, o F e o S é igual, eu já não sei latim ainda, o F e o S é igual, às vezes ela é dobrado, tem as grafias de época, então tudo isso faz parte da filologia, né, do texto, ou do latim, ou do grego, ou da estrutura do texto, que a gente vai ter que procurar ferramentas em outros lugares da universidade, por isso que a gente está dentro da universidade. E qual que é o nosso papel? É estabelecer o texto, a lógica do texto, comentar o texto. Esse é um trabalho que tem gente que adora fazer, tem gente que detesta, mas são portas que vocês têm que deixar abertas, vocês vão descobrir no futuro se vocês gostam ou não disso. Mas voltando um pouco à questão do porquê que a gente tem que trabalhar com textos bilíngues, porque a gente tem que não ficar refém desse outro pesquisador que é o tradutor. O tradutor nos ajuda, mas nós somos especialistas, a gente não é diletante. Então, como a gente não é diletante, a gente vai também comparar para ver se você concorda com o tradutor. No limite é isso que vocês vão fazer também, né? Isso, no limite do rigor com o qual vocês precisarem trabalhar, né? Estou precisando trabalhar com esse texto, a tradução que eu tenho é essa, então eu vou tentar comparar com o original, ver, quando eu não concordo, aí eu coloco na nota a tradução modificada, tem todos esses elementos que são importantes a gente conhecer,
mesmo que seja para depois vocês criticarem, vocês não usarem. Eu acho que a gente dá ferramentas para vocês, tá? Então, essas questões que eu coloquei aqui sobre os outros modos de ver a estrutura, elas vão estar mais explicitadas lá no vídeo. Já tem a primeira parte lá também, que eu vou falar um pouquinho também do porquê que a gente está falando de estruturalismo e o porquê no Brasil a história da filosofia é tão forte. Ela tem um papel muito estruturante nas universidades brasileiras. Foi postado hoje. Será que eu postei no lugar errado? Eu não mandei para vocês no Zap? Eu mandei no Zap, eu acho, também. Será que eu mandei no Zap de estética? Só falta, né? Eles vão começar a ler um monte de coisa que não tem nada a ver. Não, e aí eu mandei logo em seguida esse link. Tá no Zap no Aprender, isso. Mas só tem a primeira parte. Aí vocês veem a primeira parte, vocês vão ver que corta, pá, porque acabou a bateria, pá. E aí, mas é que a segunda parte já é o texto da Nicole. Aí eu retomo aquele pedacinho. Acaba quando eu estou falando de uma questão que eu acho que é bem importante. O que o Goldschmidt está falando também? Que é isso, era o Renato Giannini que falava. Se você deixa a filosofia ficar a reboque das outras disciplinas, acontece aquilo que acontecia nos livros de história antigos, os novos também não fazem isso. Vocês lembram dos livros de história? Vocês não lembram que vocês são jovens, mas os livros de história eram assim, tinha o contexto político, econômico, que era mais importante, então a macroestrutura, né, a superestrutura, e depois tinha um quadrinho lá embaixo, contexto cultural. Nesse contexto cultural vinha a arte, filosofia, literatura, não sei se vocês lembram disso, era muito comum nesse desenho dos livros didáticos. Por quê? Porque a filosofia, primeiro, ela não era uma disciplina do currículo, ela voltou a não ser mais, mas enfim. Ela era menos importante, exatamente. Ela era simplesmente um sintoma dos grandes movimentos políticos, econômicos do mundo. Então, é por isso que o Goldschmidt está falando disso também. Se a gente fica muito a reboque das grandes questões políticas e econômicas, é claro, um marxista vai dizer, mas a gente tem que ficar mesmo, tá? Enfim, não estou nem falando disso, tá? Enfim, claro, um leitor de filosofia marxista vai pensar assim, e eu acho legal que pense. Mas vocês estão percebendo que vocês têm que escolher o método a partir também vocês têm que experimentar antes de entrar no método, a partir também de um conhecimento dos problemas de cada método. Todos os métodos vão trazer algum tipo de limite, né? Então, para não ficar a reboque disso que a gente chama de grande estrutura, de superestrutura, e a filosofia, as artes, a literatura são simplesmente um sintoma, um efeito, um resto que sobrou ali, é que o Goldschmidt está dizendo isso também. Olha, a gente tem que pensar que há um movimento interno da própria filosofia e da própria história da filosofia. Existe uma história filosófica da filosofia e existe uma história histórica da filosofia. E a gente está preocupado com a história filosófica da filosofia. Nessa história filosófica da filosofia, interessa como Marx leu Hegel, por exemplo. Percebe? Por mais, é claro, que não dá para a gente separar, a gente vive num mundo que se fala muito de interdisciplinaridade e se produz muito pouco, né, interdisciplinarmente. Mas a gente vive numa universidade, a universidade tem esse papel, voltando agora assim, falar de currículo, né? Por isso que vocês devem sim procurar disciplinas em outras faculdades, vai fazer uma disciplina na história, por exemplo, tem um professor na história que chama... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele e agora vai ser chato porque vai gravar. Bom, ele é especialista em Vernant, Jean-Pierre Vernant, que é um autor que a gente lê muito na filosofia. Ele fez, inclusive, uma entrevista com o Vernant, o Vernant morreu, eu já estava na UNB, mas acho que foi em 2009, uma coisa assim. Então, mais ou menos recente, né? E ele fez uma entrevista. Fazer um curso de História da Grécia com acho que chama, gente, José Otávio, deve ser fantástico. Até para comparar, e comparar é bom, tá? Não estou falando para comparar, olha como é melhor, como é pior. Comparar é no sentido de falar, olha as diferenças com o que vocês vão aprender em filosofia antiga aqui no departamento. Inclusive, eles são do mesmo grupo de pesquisa, então nem vai ter muita briga. Mas, assim, vocês vão perceber muitas diferenças. Ou então, uma outra coisa que vocês podem fazer também, a gente tem uma disciplina que chama Textos Filosóficos Latinos e Textos Filosóficos Gregos, tá? Que é grego e latim. Só que façam essa disciplina e depois faz grego ou latim lá na letras. Vocês vão ver
a mesma coisa de modos muito diferentes. Isso é muito enriquecedor. A gente não pode perder essa perspectiva universalista da universidade. Universidade é universo, e o universo não é se fechar. Tá? Todos os departamentos, depois do Reúne, acabaram fazendo esse ovo, né? A gente se fechou, a filosofia se fechou muito. Exatamente por causa de problemas técnicos, de ter que cumprir as regras do MEC, que sempre mudam, tal. Só que é muito importante vocês fazerem disciplinas em outros departamentos. Então, de forma alguma, quando eu falo que o Goldschmidt diz que é um modo de leitura que é eminentemente filosófico, eu estou desprezando o modo de leitura histórico. Eu acho que isso é uma questão que eu acho que vocês têm sempre que ter em mente, que é muito importante tá sempre nesse enclave de disciplinas, né? Que é bem legal, por exemplo, vocês vão fazer estética aqui no departamento, só que tem uma disciplina que chama Arte e Pensamento, lá no curso de Teoria Crítica e História da Arte. Vocês podem fazer lá também, vocês vão comparar, vocês vão ver, por exemplo, eles tratam outros autores, eles tratam de outro modo. Isso é importante, gente, é muito importante. Inclusive para depois valorizar a especificidade do nosso trabalho, né? Quando se a gente fizesse um grupo interdisciplinar, qual seria a especificidade que o filósofo poderia trazer para esse grupo? Então, eu acho isso importantíssimo, de trabalho interdisciplinar. A gente mesmo tem trabalhado pouco com interdisciplinaridade. Eu estou tentando trabalhar agora no PIBID com geografia, e é super interessante. Até o modo de ler deles é diferente. Toda a construção do pensamento é outra. Mas, ao mesmo tempo, eles têm autores é ótimo, né? O autor é meu, o autor é seu. Mas há autores que a gente chama de geógrafos que a gente pode ler na filosofia como filósofos tranquilamente. Assim, que tem estrutura filosófica, que tem trabalho de conceito. É um modo de ler também. A filosofia é um modo de ler, né? Também. Bom, gente, vocês têm alguma questão? Então tá lá no Aprender esse vídeo, tá? A gente pode, a aula que vem, depois que vocês tiverem visto esse vídeo, e o outro também, porque eu vou postar logo em seguida, vocês vão ter mais coisas para comentar, eu acho, do texto. Porque aí eu vou falar um pouquinho de algumas questões históricas, né, da construção da filosofia no Brasil, a história da filosofia no Brasil, né, que também vão pôr muitos problemas para nós, né? E como que a gente está tentando mudá-los hoje em dia, né? Na comunidade, nós somos uma comunidade, né? A parte 2 eu não coloquei ainda porque vai falar da Nicole Lorrac, que a gente não leu ainda, mas eu ponho já amanhã, se vocês quiserem, ou segunda. Tá? É porque essa parte 2, que é a continuidade, ela já vai tratar de um outro texto, que é o texto da Nicole. Voltando, o texto da Nicole, vocês viram que está naquele livro do Adalto Novaes, que é Tempo e História, acho, né? Que é uma coletânea, eu não sabia que tinha essa versão. Eu fui ler, porque eu falei, deve ser um outro texto dela com o mesmo nome. Eu fui ler e é o mesmo texto. Então, o que eles fizeram foi pegar o último capítulo desse livro, que chama a Tragédia de Atenas, e publicar como ou ela deu essa palestra, porque essas organizações do Adalto Novaes são palestras, ciclos de palestra, né? E foi publicado lá, então pode ler, né? Pode ler aquele que está lá que é igual. O único problema, eu cito página, vocês viram, eu citei hoje 140 e tal, e eu estou citando as páginas daquele livro ali, mas eu posso copiar também para vocês, se vocês quiserem. Uma questão, gente, assim, também de outras coisas que vocês queiram perguntar sobre o curso? Então, assim, a próxima... Professora, diga. queria tirar uma dúvida, não necessariamente com relação a esse texto em si, mas é uma coisa que eu já percebi em alguns outros textos que eu já cheguei a ler sobre a filosofia, que é basicamente a cristianização de alguns elementos, como, por exemplo, em partes que, em algumas passagens de Platão, na Grécia, falariam deuses no plural e com um D minúsculo, e existe, na verdade, só um Deus com D maiúsculo, propondo uma certa ilusão de que o cristão já existia assim se sempre. Sim, Isso então, é uma maneira estrutural criada por conta da igreja também, ou é uma maneira que foi lida e traduzida?
Então, gente, é uma maneira como foi lida e traduzida. E vale lembrar que nós não estamos fora do tempo histórico, tá? A gente também está lendo os textos com uma marca histórica. Então, exatamente, o Platão e Aristóteles foram lidos por uma lente da Idade Média, chegaram para nós, muitas vezes, inclusive, traduzidos desse modo. É por isso que é importante esse trabalho com o original. E também qual é o original, né? Porque no caso desses textos, a gente vai ter o original que foi encontrado na biblioteca tal, então, que é um trabalho de arqueólogo quase. Então, é claro, isso sim. Eu vou te falar de uma outra questão que não é exatamente de Deus, mas também está no texto da Grécia. A gente criou uma ideia de uma Grécia branca, né? Assim, como uma espécie de princípio da Europa, né? Como se a Grécia, claro, a Grécia é a Europa, mas como se a Europa nascesse na Grécia. E isso é uma construção também de uma leitura. E aí, lendo-se atualmente, hoje em dia, tem vários trabalhos sobre isso, por exemplo, o Édipo, a tragédia do Édipo, do Sófocles, tem um momento em que é o momento da virada, em que o Édipo pergunta como era Laio para a mãe, né, para a mulher, né, na hora é a mulher. Ela fala assim, ele era grande, ele era assim grande como você. Só que a palavra grande, que é megá, pode ser também, num outro, se você pegar um outro manuscrito, melá, negro. Ele era escuro como você. E aí, por que não, né? Então, são questões que estão no texto e a gente tem o estabelecimento do texto. Aí você cria, quando você vai ler, e às vezes como a gente lê, é um pouco aquilo do Pierre Menard. Não é que a pessoa fez por maldade, você está tão com o olho do seu tempo, porque o leitor não é neutro. É isso que o estruturalismo falha, eu acho. Que quando os homens da Idade Média liam Deus, eles liam Deus. Né? Eles liam um Deus. Enquanto nós conseguimos ler que esse Deus não é o nosso, não é o Deus cristão. Então, eu acho que são algumas coisas, a gente também está fazendo isso, tá? Não tenham a ilusão de que nós somos homens ahistóricos, não tem essa ilusão, o Nietzsche mesmo vai falar disso no texto dele. Nós também estamos mergulhados num momento histórico, nós também temos uma lente histórica na nossa frente, que nós não vemos porque nós estamos mergulhados na história. Então, é isso também que eu acho que a tradução carrega, né? Não só o texto, mas as leituras a que esse texto foi submetido. Tem um livro bem legal aqui, que chama, eu estou procurando o livro, tá? Por isso que eu estou olhando para lá. Até parece que eu vou enxergar. Que chama Um Paradigma no Céu, que é sobre as leituras que se fizeram da República. Como foi essa leitura por Aristóteles, a recepção. Como a República era lida na Idade Média? Tem um capítulo lá na República que fala que você tem que o guardião, né? Eles não devem casar, deve ser uma comunidade de homens e mulheres, as mulheres devem ficar nuas, enfim, não tem família, né? Não tem família, a família nuclear, os filhos devem ser criados numa comunidade, quer dizer, propõe isso, né? Então, como é que isso é lido na Idade Média? Se Platão é uma espécie de figura cristianizada. Então, tem os modos como você lê. Aí você lê como hermenêutico, eles não estão falando de mulheres, estão falando da igreja, que eles estão inventando, mas você tem essas leituras. E a gente também faz isso. Então, eu acho que é essa questão que a Licole vai falar também do anacronismo. A gente tenta controlar esse anacronismo, porque nós, metodologicamente, sabemos que há esse elemento do anacronismo, mas ele faz parte da leitura histórica. E acho que esse livro, Paradigma no Céu, você vai, fala bem disso, você vai curtir. Como depois esse livro foi lido na Idade Moderna, porque quando reaparece, quando há essa releitura da República no Renascimento, o texto da Nicole tá no Zap. Eu pedi para a Vanessa colocar no Drive, eu posso tentar colocar também esse texto da Nicole, que está no livro do Adalto Novaes, tá? Que a gente já achou. Eu vou escanear o meu amanhã, tá? Que o meu é a Tragédia de Atenas. Né? Não é um texto muito longo, é isso. Não é um texto muito longo, é um texto curto também, como esse do Goldschmidt. Ela escreve muito bem, eu acho, assim, o Goldschmidt também, né? Não vou dizer que ele escreve mal, né? Mas tem os autores que você gosta mais, os que você gosta menos, né? Enfim, eu gosto muito da escrita dos autores franceses, assim, então tenho uma predileção por autores franceses, né? Vernon, a Nicole, eu gosto muito também
aquela que falou do Brasil outro dia, como é o nome dela mesmo? Ai, eu estou procurando o nome dela agora. Ah, tudo bem, não vou lembrar. Bárbara Kazan, né? Enfim, então, são esses autores que são todos autores que lidam com a antiguidade, né? Com a filosofia antiga. Então, esse texto acho que é Vegete o nome dele, do autor, que chama Paradigma no Céu, vai tratar exatamente disso. Né? Como a República depois vai ser lida, que era o que eu estava falando, pelo Thomas More, que é da utopia. Como a República ela faz parte da construção da utopia moderna, sendo que a gente não pode falar que a República é uma utopia, porque a palavra nem existia. Mas como a utopia moderna se constrói a partir de um exercício que é uma releitura da República, ou seja, como então esses livros, tal como o Dom Quixote, eles são relidos, eles são lidos tal como foram escritos, mas eles são outros, né? Então, e a gente também faz isso. Como que a gente lê a República hoje em dia, né? Por que a gente lê a República? A gente pode perguntar. Por que ler hoje em dia um texto como a República? Então, são perguntas. Você pode dizer que não precisa ler mais. São questões, né? Assim, mas a gente tem que também tentar pensar qual é o nosso papel dentro desse questionamento, né? Se vocês forem para uma escola de ensino médio, vocês vão ter que responder. Por que a gente está lendo isso aqui? Então, e o argumento não pode ser só porque cai no paz, né? Porque esse é um argumento fraco, né? A gente tem que tentar construir também essa argumentação. Porque cai no paz, né? Lê aí, não enche o saco, né? Quando a gente fala assim. Mas assim, por que a tradição é importante? Um pouco essa pergunta desse curso. A gente pode chegar a uma conclusão, vocês podem chegar a essa conclusão, né? Eu tenho as minhas, enfim, estou tentando construir essas conclusões com vocês. Espero que o curso não tenha nenhuma conclusão, tá? Que a gente construa junto. Vocês podem chegar à conclusão de que eu não tenho nenhum interesse pela tradição. Eu quero fazer filosofia analítica, eu quero fazer filosofia a partir de outros paradigmas. Ótimo, você chegou a essa conclusão depois de conhecer esse caminho, isso eu acho importante também. Então, o Valdecírio está perguntando, sabe, você está no Zap? Está na descrição do grupo de WhatsApp, tá o Drive. Se eles forem lá na descrição do grupo, tem o Drive, mas eu posso colocar no Aprender também. Vou colocar lá, fica mais fácil. Eu tinha mais alguma coisa para falar que eu esqueci? Bom, falei disso das aulas que estão escritas, isso, do que está no Drive. O texto que a gente vai fazer, o primeiro texto que a gente vai fazer a leitura analítica ou estrutural, ou seja, a gente vai ler a estrutura do texto, é um trechinho do texto do Rousseau, tá? Eu já tenho esse exercício, eu já fiz outras vezes, e como a gente está fazendo esse livro, esse conjunto de textos, eu quero ter comparações de uma turma para outra. Então, eu tenho alguns que são produto da turma passada e agora eu vou comparar, e de outras turmas também, aí eu comparo um pouco. Na verdade, esse exercício eu preparei para outra turma, é a primeira turma que vai fazer, vocês são a segunda. Que é um exercício, na verdade, para testar a ferramenta, tá? A gente vai testar como é que funciona lá o aprender. Então, essa daí, por enquanto, não é que não vale, né? Enfim, mas por enquanto é só um teste, tá? E eu vou comentar geral, assim, fazer um comentário geral para vocês. Não vou fazer nenhum comentário meio específico, assim, não vou dizer, isso aqui é melhor, isso aqui é pior, mas o comentário específico não vai ser em fórum, vai ser fechado, tá? Vai ser mais só o exercício mesmo. Tá bom, gente? Então, acho que é isso, então. Eu passei para vocês também, eu falei para vocês que vocês têm essa aula de sexta, né? Que é, na verdade, a prática de texto, então vai ser esse exercício que eu vou postar para vocês, e eu gostaria que vocês entrassem um pouco também no debate, porque, afinal de contas, vocês estão numa licenciatura, sobre o novo ensino médio, então eu vou colocar lá para vocês, embora eu já tenha mandado, né? Acho que eu já mandei, né? O link sobre o debate do novo ensino médio que a gente fez no semestre passado. A gente fez com a Secretaria da Educação, a gente chamou o Eric, que é o professor da Secretaria da Educação, que está cuidando do novo ensino médio, e o Vinícius, que foi aluno aqui do departamento e também está cuidando desse novo ensino médio, e eles vão explicar para nós como é que vai funcionar a filosofia e as ciências humanas nesse novo ensino médio, tá? Que eu acho que é importante a gente já estar sabendo de princípio. Eu também não estou entendendo ainda, mas enfim. Então, gente, é isso. Vou parar de gravar aqui.
E aí eu vou, essa aqui vai ser, diga. Esse aqui é um cartaz de um filme russo. Teve uma exposição dos cartazes russos lá no Banco do Brasil, logo que eu mudei para cá. É um cartaz, nem é de um autor famoso, mas é de um filme russo. Eu não consigo ler, porque eu não sei se ler cirílico. Mas eram os filmes, mesmo os filmes americanos, às vezes que iam para a Rússia, eles faziam esses cartazes, são maravilhosos, né? Eles faziam, eu gosto muito dos russos, então tenho bastante coisa aqui que vocês não veem pro lado de cá, mas tem bastante outras coisas aqui na bagunça geral, né? Enfim. Então, gente, eu ia falar isso, eu esqueci. O vídeo da aula passada era só a explicação do curso, eu acho que não nem faz muito sentido colocar. Então, esse vai ser o primeiro vídeo de aula que eu vou colocar, tá? Porque os dois primeiros foram mais assim, eu falei sobre o currículo, né? E aquilo tudo que eu falei sobre o currículo, muita gente depois me pede, me manda o link e tal. Gente, aquilo lá é mais para vocês entrarem no curso, porque eu acho que vocês só vão entender o currículo quando vocês estiverem já, já empenhados, porque é muito abstrato, né? Então, é mais assim, para mostrar para vocês um pouco qual é a estrutura geral do curso, porque no fundo eu sou estruturalista, sabe? Eu só consigo ver uma parte se eu conseguir entender como isso foi arquitetonicamente pensado e qual é a função dessa disciplina dentro dessa arquitetura, né? Vocês vão ter depois toda uma cadeia de disciplinas de história da filosofia, cujo os professores eu nem faço muito parte do grupo de professores de História da Filosofia, na verdade, né? Porque você vai ter Filosofia Antiga, que é o professor Gabriele, professor Rodolfo, depois Filosofia Medieval, com o professor Marcos Aurélio, professor Gui, professor Scott, depois vão ter Moderna, que é a professora Érica, Moderna eu já trabalhei mais, professor Han, depois eles vão ter contemporânea aí é todo mundo, né? Enfim, todo mundo é contemporâneo. Mas assim, não sou exatamente uma professora de História da Filosofia. Mas vocês vão ver que saindo dessa disciplina, vocês vão pegar essa cadeia de História da Filosofia. Saindo da disciplina IPF, vocês vão pegar a cadeia das disciplinas mais ou de interface teórica, prática, que são política, ética e tal, ou as disciplinas lógica, que são as de interface mais teóricas, né? Muito embora, é claro, sempre tem um cruzamento, porque de alguma forma a história da filosofia vai aparecer na política, vai aparecer na estética, vai aparecer na religião, né? Então, mas é um pouco esses dois eixos que estruturam o curso para vocês, tá? Então, uma coisa, gente. Isso. Então, eu vou postar o outro vídeo e o exercício para sexta-feira, só que eu não vou pedir para a semana que vem, a gente fica mais um tempinho para vocês acostumarem com a ferramenta, tá? Vocês depois me dizem, na quarta-feira vocês falam, professora, dá para entregar até a semana tal. Aí a gente fecha, tá? Só para a gente também começar a pegar o time de usar essas ferramentas, tá bom? Vou cessar a gravação. Parei a gravação.